Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Fatos da fé. Caçando os hititas. A Bíblia faz referência aos hititas 47 vezes, mas ninguém conseguia encontrar um. A Bíblia os lista como uma das nações vivendo na região de Canaã durante a época, Gênesis 15:20, e diz que 1000 anos depois eles compraram cavalos de Salomão, primeiro livro de Reis 10:29, mas críticos da Bíblia duvidavam que tal povo existisse. Não havia um único fragmento de evidência histórica dos hititas jamais encontrado. Em 1876, entretanto, um estudioso britânico, Henry Sayce, propôs que uma língua desconhecida, encontrada entalhada em pedras de construção na Síria e na Turquia poderia ser a língua hitita. Em 1906, exploradores alemães começaram a buscar as ruínas de uma antiga cidade na Turquia chamada Boğazköy. Após descobrirem 5 templos, esculturas magníficas e mais de 10.000 tabuletas de argila, anunciaram ao mundo que os hititas haviam sido encontrados. Não apenas a confiabilidade histórica da Bíblia foi confirmada novamente, mas também os estudiosos puderam preencher de forma mais precisa a paisagem política e cultural do Antigo Testamento com a arte, história e explorações militares do vizinho ao norte de Israel. Boğazköy, também chamada Hattusha, foi a capital de um extenso império hitita que atingiu o auge de seu poder de 1400 a 1200 a.C. Esses leões de pedra nos portões da cidade ficavam com suas bocas abertas para afastar espíritos malignos e intimidar dignitários visitantes. 2 hititas se destacam proeminentemente na história do Antigo Testamento: Efron, o hitita que vendeu uma caverna para Abraão como um lugar de sepultamento para Sara, Gênesis 23:10-20. Um local tradicionalmente localizado em Hebrom e chamado de Túmulo dos Patriarcas, e Urias, o hitita, o servo leal de Davi e o marido de Batseba, segundo o livro de Samuel 10:11. A ilustração de manuscrito medieval, à direita, mostra Urias recebendo a carta do rei Davi que ordenava a morte de Urias. Uma escultura de um soldado hitita. Embora o Império Hitita tenha mantido um exército grande e bem equipado, os códigos de lei hititas preferiam a diplomacia, quando possível, a força militar. Inimigos conquistados eram tratados com clemência em vez de tortura ou execução. Mesmo após o colapso do Império Hitita por volta de 1200 a.C., as pessoas na mesma região que traçavam sua linhagem aos hititas ou que continuavam a falar a língua hitita eram chamadas de hititas. Pequenos reinos-cidade dos hititas existiram até o século VIII a.C., a data desta escultura de um príncipe real nos braços de sua ama. Os assírios e babilônios continuaram a se referir à região como a Terra dos Hititas, centenas de anos após os hititas serem superados por povos de sua fronteira ocidental. Entre as tabuletas descobertas nas ruínas da capital hitita estavam 2 dúzias de documentos de tratados, incluindo este tratado entre Ramsés II do Egito e Muvatalís dos hititas. O Tratado de Cadexe, nomeado após a cidade onde foi elaborado, é o primeiro tratado escrito conhecido entre nações. O estudo dos tratados hititas lançou significativa luz sobre os pactos do Antigo Testamento feitos entre Deus e seu povo Israel. A forma cultural de um tratado político proporcionou um formato conveniente e bem compreendido para um pacto espiritual. Muitos dos elementos encontrados nos tratados hititas, bênçãos para aqueles que cumprem o tratado e maldições para aqueles que não o fazem, por exemplo, encontraram seu caminho nos pactos bíblicos. As fórmulas de tratado hititas também verificam que nossos documentos bíblicos foram escritos no início da história de Israel, e não centenas de anos depois, como alguns críticos afirmam. A inscrição aramaica em basalto negro foi encontrada no local israelita do norte de Tel Dan. A frase Casa de Davi está destacada na foto. A inscrição reconstruída diz: Eu matei Jeorão filho de Acabe, rei de Israel, e matei Acasias filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Os arameus, a nordeste de Israel, foram subjugados por Davi, mas à medida que a nação de Israel se dividia e enfraquecia após a morte de Davi, Arã recuperava sua independência e poder. As escavações em Dan descobriram as fundações do século IX a.C. do portão da cidade onde o rei se sentava para julgar o povo. Esta foto mostra uma reconstrução parcial da área do portão. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.